Então tá. Então, pessoal, não é isso que eu queria. Tá, espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Se não tiverem, me falem. Então, esse aqui é, né, dentro desse curso de multiscala, essa aqui é a parte que vai, que diz respeito ao método de Lattice-Boltzmann, que é um método bastante interessante, assim, inclusive ele pode, né, como eu vou falar depois, ele pode trabalhar em várias, tanto na mesoescala quanto na macroescala, né, eu vou enfatizar melhor isso. Mas no contexto aqui do curso de multiscala, é interessante olhar ele como um método de mesoescala também, né? Então, para fazer uma ponte entre a dinâmica molecular e o CFD, embora essa ponte não seja tão assim, dedutiva, né, como a gente pode pensar, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes deixa eu falar sobre como que vão ser as aulas, né? Então são 3 aulas, essas próximas 3 semanas. Hoje vai ser uma aula, eu falei um pouco disso no finalzinho da aula passada, né? Vai ser uma aula mais teórica, eu vou fazer uma introdução, então, recordar alguns conceitos, introduzir umas noções básicas sobre o método de Lattice-Boltzmann. Eu quero que, antes de mais nada, vocês tenham uma ideia, né? Eu estava perguntando aqui antes para o pessoal se alguém sabe mais ou menos do que se trata. É um negócio, assim, diferente. Sei lá, é a primeira vez que eu tive contato, achei muito legal. E a primeira vista, assim, até é um pouco curioso, né? Você não entende direito como que isso tem a ver com dinâmica de fluidos, né? Isso é bem legal. E o grosso da aula hoje vai ser sobre a teoria cinética, né, a equação de Boltzmann, que é o fundamento, vamos dizer assim, teórico do método de Lattice-Boltzmann, embora historicamente não tenha sido assim, né, tenha sido desenvolvido. Talvez eu comente depois, né. Mas é compreendido já como que são esses, como que a teoria de fenômeno de transporte ali da equação de Boltzmann leva ao método, pode, né, fazendo algumas operações ali na equação de Boltzmann, você chega na equação de Lattice-Boltzmann. Daí na próxima aula a gente vai, hoje então vai ser essa parte, né, de teoria cinética. Na próxima aula que a gente vai realmente construir, né, fazer essas operações que eu acabei de mencionar e chegar na equação de Lattice-Boltzmann, né, já vai ver como é que funciona mais ou menos. E já vai ter uma atividadezinha ali, e na última aula, finalmente a gente vai ver como que a gente pode incorporar algumas coisas, né, alguns, como falar, umas sofisticações ali do método, né, incorporar interações, né, de longo alcance no método, essencialmente, né, o que traz a possibilidade de escrever o comportamento de fluidos não ideais, inclusive com fenômenos interessantes, como separação de fase, etc., que é bastante legal para analisar, assim, fenômenos de molhabilidade, etc. Eu já vou também falar um pouco mais sobre isso, e aí vai ter uma atividadezinha no final. Provavelmente vocês vão ter um dever de casa também, né? Alguma coisa desse tipo aí relacionada às atividades. Então tá, o panorama das aulas. Então, deixa eu começar fazendo um overview aí do método de Lattice-Boltzmann para ter uma noção do que se trata. Então aqui, como eu já comecei mencionando um pouco antes, então nesse contexto multiscala, a gente pode pensar que o método de Lattice-Boltzmann ele é um método exclusivamente para mesoescala, né? Você pode acabar tendo essa noção, mas na verdade não é assim. Na verdade é um método que pode transitar tanto na mesoescala quanto na macroescala, tá? Então, por exemplo, aqui um problema típico, né, de macroescala, assim, o fluxo passando por objetos, né? Você analisa aí essa esteira aí, etc., né? Um problema típico de macroescala que pode muito bem ser trabalhado com o Lattice-Boltzmann sem problema nenhum. Então, isso aí não é necessariamente
um cilindro microscópico, nada desse tipo. Mas, de fato, ele tem, tendo em vista que a formulação do método, ela é mais, vamos dizer assim, os elementos básicos desse método, eles são mais próximos do domínio molecular, né, como a gente já vai ver, ele realmente tem essa flexibilidade de poder ser trabalhado também mais próximo de escalas mais, né, onde você tem, principalmente, né, assim, geometrias complicadas e esses fenômenos relacionados a fluidos complexos, né, multicomponentes, multifásicos, etc. Então, aqui, por exemplo, esse aqui, aliás, deixa eu já falar, essas figurinhas aqui são do programinha que vocês vão usar, então vocês vão fazer essas simulações também. Então é bem interessante, que é um programinha bastante simples, né? Então aqui, por exemplo, você consegue ver essa separação de duas fases, né? No caso aqui seria uma fase líquida e uma fase gasosa, né? Seria a ideia. Então tem uma diferença de densidade bem grande aí, né? Nessas duas cores aí. E vale ressaltar, então, que, como eu mencionei ali um tempinho atrás, não é necessário nenhum procedimento especial aí para definir essas fronteiras entre as duas fases, né? Nada disso, tudo acontece automaticamente dentro do método. Nesse caso aqui tem um domínio periódico, né? Então ó, as bordas aqui se conectam, então ó, a separação fica meio esquisita. Mas se você esperar um tempo suficientemente longo, a fase de densidade maior acaba se juntando toda, né? É bem legal. Aqui outras coisas. Então, por exemplo, vocês também vão fazer esse tipo de estudo aqui, né? Talvez uma das atividades aí que vocês possam se divertir fazendo é ver essas gotinhas, né? E como que elas se dispõem, né? Dependendo da estrutura. Então, isso aqui, essa parte branca aqui é uma parede, né? Um sólido. Então, dependendo da estruturação aqui, você pode ver essa gotinha se infiltrando mais ou subindo mais, né? A molhabilidade. Você pode analisar a molhabilidade do fluido na superfície, coisas desse tipo também, que você pode começar com uma condição inicial, um fluido, sei lá, grudado aqui nessa parede de cima e botar uma gravidade, ver ele caindo. Bem legal. Inclusive, quando você faz a simulação, você tem acesso a tudo, né? Então, não só a densidade. Então, aqui é um negócio bem legal. Você vê, se pode colocar essas gotinhas nesse domínio aqui. Então, se você rodar essa simulação por mais tempo, você vê que elas vão desaparecer. Essas duas menores acabam desaparecendo, né? Então, você, poxa, para onde que elas estão indo, né? E aí você pode olhar, por exemplo, o campo de velocidade e ver uma coisa desse tipo, né? O transporte de massa da gota menor para maior, né? Então, isso é bem legal. Então, esse programinha, na verdade, eu estou terminando de fazer, não é o programa que está lá já vou comentar isso, tá? Já aproveitar e comentar isso, que ele não é o programa que está lá na máquina virtual de vocês, é uma adaptação daquele programa com umas coisas a mais, então eu estou só terminando de implementar algumas funcionalidades do programa para ficar mais fácil fazer as práticas, né? Nada fundamental, e durante essa semana eu compartilho com vocês. Mas não precisa de instalação nem nada, mesmo que você instale só no dia ali, é tranquilo, só compilar e rodar. Então tá. Alguns pontos, né, sobre o método de Max-Boltzmann. Em primeiro lugar, né, ele intrinsecamente depende do tempo. Então, né, a gente, em CFD tradicional, por exemplo, em muitos casos você está interessado nas soluções estacionárias, né, e você resolve direto as equações independente os métodos são desenhados para resolver diretamente as equações independentes do tempo, né? Achar algum procedimento iterativo ali, achar o regime estacionário. O Lattice-Boltzmann, até onde eu sei, nunca vi nenhuma implementação desse tipo. Ele é intrinsecamente dependente do tempo. Então, realmente, para você chegar num regime estacionário, você tem que montar uma condição inicial e rodar a simulação e esperar o método, né? A simulação chegar no regime estacionário.
E, aliás, isso implica que você tem que ter muito cuidado em escolher as condições de contorno, preparar o estado inicial. Então, talvez, né, vale ressaltar já desde já que, assim, tem coisas, os mesmos problemas que você encontra em CFD, assim, principalmente quando é dependente do tempo, instabilidades, né, coisas desse tipo, problemas com turbulência, também acontece aqui, então não tem mágica, né, então tem que ter cuidado. Se você, qualquer, qualquer simulação, né, seja em dinâmica molecular, ou CFD, ou Lattice Bond, se você botar um input meio arbitrário, né, sem pensar muito, você explode o programa, tá? Então é uma coisa que é um método bastante simples de implementar e ele tem uma maneira bastante trivial de ser paralelizado, né? Então, como eu falei, né, esse programinha, essas figurinhas que vocês viram, é um programinha extremamente simples. Ele, embora lá na pasta esteja separado em diversos módulos, cada módulo é pequenininho, para vocês terem uma ideia, só para enfatizar essa questão da simplicidade, né? Então, o programa usa uma biblioteca de matemática pelo simples motivo que precisa avaliar uma função exponencial lá no meio, entendeu? Então, não tem nem sequer álgebra linear ali, tá? É tudo bastante simples. Ele incorpora naturalmente uma descrição de fluxo complexo, que eu quero dizer multifásico, principalmente que a gente vai trabalhar, mas também multicomponente, né? Isso a gente vai ver mais na última aula mesmo. Como eu mencionei já também, ele transita entre os domínios mesoescala e macroescala, e ele tem essa facilidade de se adequar a geometrias irregulares, né? Como eu mostrei ali, né? Por exemplo, as superfícies ali aquelas superfícies que você constrói ali para estudar a molhabilidade, o tamanho dos obstáculos, inclusive muito utilizado para estudar o fluxo em meios porosos, né? Você pode montar ali uma estrutura complexa ali, um labirinto, vamos dizer assim, e assistir o fluxo passando por ali. No entanto, tem uma limitação, pelo menos nessa. É bom falar isso também, né? Nessa versão mais comum, assim, que geralmente a gente vê em aplicações acadêmicas, né? De você estar restrito a um domínio que seja um Lego, né? Vamos dizer assim, que tem que ser um. Então tem essa restrição, eu vou falar ali, uma restrição que você tem que ter um domínio com uma estrutura de rede, né? Vamos dizer assim. Então, as suas geometrias têm que ser desenhadas nessa rede. Você não pode. Então, quer dizer, você não pode escolher arbitrariamente os elementos, né, do seu grid, né? Você não pode construir um grid arbitrário. Pelo menos não nessas versões. Os, mais para frente, eu vou mostrar algumas figuras. Acho que não essa aula, mas nas outras. Softwares comerciais, eles pegam bastante esse ponto. Daí, lógico, né? Com o tempo foram desenvolvidos métodos para trabalhar com meshes mais com a cara mais parecida com geralmente utilizado em CFD, né? Então, sei lá, uma região mais densa, uma região onde você não tem tantos pontos, né? Mas isso não tem nenhuma física essencial, né? É mais uma técnica. Claro, limitações, né? Então, essa limitação, então, por conta de certas suposições que são feitas, aproximações para chegar numa forma nesse algoritmo que eu vou falar a seguir, né, um algoritmo simples do Lattice-Boltzmann, isso envolve algumas suposições básicas. Uma delas, por exemplo, é você supor que as velocidades envolvidas ali no escoamento são pequenas comparado com a velocidade do som do escoamento. Então, ele não é adequado, né, nesse limite de quando as velocidades estão próximas à velocidade do som ou quando você tem fluxos altamente compressíveis, né? Então, tem uma das limitações. E a segunda que está listada aqui talvez seja a principal, né? Pelo menos até onde eu sei, assim, das coisas que eu estudei a respeito do Lattice-Boltzmann, a busca por um modelo térmico, né? Um modelo onde você pode ter gradiente de temperatura, sabe? É eu não sei exatamente hoje qual que é o
estado da arte aí, mas foi por muito tempo, pelo menos, com certeza continua sendo uma busca. Muitos trabalhos se dedicam a essa busca, em um modelo térmico Lattice-Boltzmann. A gente vai entender também por que tem essa limitação, e como eu falei antes, essas, essas restrições aí de o domínio ter que ser uma rede, né, um lattice. Na verdade, o ponto principal aqui é que você não pode escolher de forma independente o, os seus incrementos, né, no espaço e no tempo. Então, eles estão correlacionados. Entendeu? Você não pode escolher o, o tamanho ali, o dx e o dt de forma independente. Então, se você escolher um certo, um certo tamanho ali do seu elemento de volume, você vai ter que avançar a simulação num certo intervalo de tempo. Isso às vezes pode criar dificuldades. Então aqui vamos tentar, só vou explicar rapidamente como que funciona na prática. Lógico que a gente vai ver isso com bastante mais detalhe mais para frente, mas eu quero só que vocês tenham uma ideia. Então, por exemplo, aqui, que é um domínio simples, tá, lógico que está bem simplificado aqui, né? Está bem mais grosseiro do que você gostaria, tá? E tem, sei lá, um objeto aqui, né, no caso aqui uma asa, um perfil de asa, né? E você quer resolver o fluxo aqui sobre determinadas condições de controle. Como é que funciona o método, então? Bom, é mais ou menos assim, cada um desses pontos, tá? Esses pontos a gente vai chamar de nodos. Em cada um desses nodos, ele carrega um conjunto de variáveis aqui, tá? N0 até N8 nesse caso, tá? Esse número aqui, né, de quantas variáveis são aqui, vai variar dependendo do tipo de lattice que você tem, né? Tipo de lattice que você tem significa, basicamente, como eu explico isso? Bom, existem tipos de lattice com os quais você pode trabalhar em duas dimensões, tá? O mais utilizado, sem dúvida nenhuma, é esse lattice aqui, onde você tem 9 flechas, tá? Eu estou me adiantando um pouco aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, você tem esse conjunto de variáveis em cada um desses nodos, tá? E cada uma dessas variáveis são populações, tá? Populações do quê? Populações de massa, né? De número de partículas naquele nodo. Só que cada uma dessas populações está associada a um vetorzinho, que são essas flechas aqui, que são direções de propagação, tá? Ou componentes de velocidade, vamos dizer assim, tá? A gente vai entender bem melhor. São momentos de velocidade do fluido, etc. Mas a gente vai entender melhor depois. Então, tá, cada uma dessas flechas, nesse tipo de LEDs que eu desenhei aqui, ela conecta o nodo, que estaria no ponto central. Então, na verdade, tem uma população associada a componente zero, né? E0 é zero. Mas tem uma população parcial do nodo associada a cada uma dessas componentes aqui. Tá? Então, o N1 é uma população que tem está associada a uma propagação na direção 1, na direção 2, etc. Tá? E cada uma dessas flashes se conecta a um nodo vizinho. Tá? Isso que é importante. Tá? Então, não é qualquer tamanho de flecha, as flechas se conectam aos seus vizinhos, tá? E o que eu estava falando, tentando explicar antes, né? Os diferentes tipos de lattice. Então, esse aqui, em duas dimensões, é o chamado D2, né? De dimensão D2, aqui, ó, D2Q9. Então, são 9 componentes. Mas você tem também, por exemplo, D2 Q... Ó, eu posso falar besteira, mas, por exemplo, D2Q5, né? Onde você tem só o norte, sul, leste, oeste aqui, você não tem os nodos diagonais. Você tem também, você pode ter uma rede triangular, né, ou hexagonal, né, nada mesmo, onde você tem flechas em outras direções, né, mas sempre conectando vizinhos, tá? Então tá, essas daqui são as variáveis básicas do método de Lattice-Boltzmann. Então, isso é uma coisa aí que vale enfatizar, né? Então,
no método de Lattice-Boltzmann, as variáveis fundamentais com que você trabalha não são, né, aqueles momentos hidrodinâmicos tradicionais, não, como o campo de velocidade, o campo de temperatura, né, o campo de densidade. Os campos hidrodinâmicos, eles são construídos a partir dessas variáveis aqui. Então, é uma dinâmica que opera num outro nível. Tá? Isso é importante. É a primeira coisa que tem que ser entendida, são essas populações. Tá? E como que estão relacionados os campos hidrodinâmicos com essas populações? Através dessas médias, somas, no contínuo são integrais, né? A gente vai ver depois. Então, por exemplo, se você quiser saber qual que é a densidade num dado nó aqui, você pega e soma, né, a massa vezes cada uma das populações. Tá? Se você quer saber qual que é o ρ é a densidade de momento, né? Você faz a massa, multiplica pela componente né, de velocidade com o peso daquela população. Tá? É como se fosse uma média, né, ponderada pelo peso de cada uma das populações. Tá? Na verdade, é exatamente isso. Né? E, por exemplo, a temperatura tem a ver com a média, só que agora da energia cinética. Tá? Energia cinética descontada, sempre descontada, isso aí vocês aprenderam provavelmente na parte de dinâmica molecular. Né? A temperatura tem a ver, está relacionada com essa energia cinética, sempre descontada, né, o movimento convectivo ali do elemento. Né? Tudo bem, pessoal? Claro, vocês podem interromper e perguntar a qualquer hora, tá? Se não tiver não tiver muito claro. Então tá, então esse é o ponto, né? Então, uma vez que você conhece as populações, a cada instante de tempo, você calcula esses fluxos a cada instante de tempo. Tá? Então, o método de Lattice-Boltzmann, ele propaga essas populações e obtém os campos hidrodinâmicos, né, como, vamos dizer assim, secundário, de forma indireta, né? E aí, o algoritmo básico, né, do método de Lattice-Boltzmann, ele pode ser entendido como se fosse, pelo menos no Boole, lógico, nas proximidades aqui do sólido tem outras coisas, tá? Tem outras coisas que você tem que fazer aqui para levar em conta, né, paredes e coisas tipo. Mas no Boole, a dinâmica consiste essencialmente em dois passos, que são os conhecidos passos de colisão e streaming, né? Então, collide and stream. Então, o que é esse primeiro passo? Então, isso aqui é o que acontece dentro de um loop ali do, 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 do método. É um loop onde você está fazendo a evolução temporal. Então, a cada instante de tempo, você faz essas operações aqui. Então, você tem um passo de tempo ΔT. Então, primeiro, você vai pegar cada uma daquelas populações daquele nodo e fazer o passo de colisão. O passo de colisão é simplesmente você somar cada uma dessas populações em um termo. Tá? A gente já vai ver quem que é esse termo também, que é chamado termo de colisão. E você atualiza, então, esse nó, e ele vira um eta estrela, né? Perdão, um N estrela, as populações. E, em seguida, você faz o streaming. O streaming, o que que é? É você copiar essa população modificada num nó vizinho que está na mesma direção de propagação, né, da componente de velocidade a qual se refere essa população. Eu falei de um jeito complicado, mas é basicamente assim, se a população 1 está colidida é o estrela, é copiada para o nó da direita. A população 3 é copiada para o nó da esquerda, entendeu? Muito simples. Então isso aqui é muito simples de implementar. Tá? E é isso, tá? É basicamente isso aí. E claro, a grande questão, então, vocês devem estar curiosos para saber isso, né? Como que isso tem a ver com a dinâmica de fluidos? Como que disso, né, desses dois passos aí, a princípio meio esquisitos, como que está saindo daí as equações de Navier-Stokes, né, para aqueles campos hidrodinâmicos, né? Então essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nessa aula, na verdade, nessa aula e na metade da próxima aula, né? Até chegar aqui tem um caminho longo, né? A gente vai tentar ver, pelo menos entender mais ou menos como que é isso aí. Vou ver se não esqueci de falar nada.
Tá. Então tá. Eu vou começar, assim, buscar desenvolver algumas intuições a respeito de como que é a nível molecular, o que acontece dentro de um elemento de volume do fluido, a nível molecular, né? E quais são as informações que a gente precisa desse domínio para construir essa abordagem baseada na equação de Boltzmann, né? Então tá, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui sem me perder muito. O que eu quero fazer? Eu quero passar para vocês qual que é a essência da dinâmica, tá? Num elemento de volume do fluido. Então, por exemplo, aqui tem na verdade é um fluido de Lennard-Jones, tá? Mas pode ser qualquer um, tá? Essas bolinhas podem representar qualquer espécie molecular, e qualquer espécie molecular vai ter esse grau de liberdade de translação, certo? Embora possa ter outros graus de liberdade interna, mas elas sempre vão se propagar. Vão estar livres para se propagar no espaço. Então, eu quero que vocês imaginem isso aqui como sendo um elemento de volume. Tá? Um elemento de volume lá no meio do seu fluido. Tá? O que acontece com essas partículas? Bom, elas interagem, certo? E se espalham. E quando elas interagem, quando elas se aproximam a uma distância onde você tem as forças ali de curto alcance começam a operar, elas colidem, elas têm esse evento de colisão e trocam energia. Tá? Essencialmente é isso. Tá? Mas o que acontece no sistema como um todo? Né? Então, qual que é a consequência dessas inúmeras trocas de energia aí no sistema ao longo do tempo? Tá? Então, para isso, vamos imaginar uma situação que esse fluido aqui ele começa numa situação inicial que você prepara de um jeito arbitrário. Sei lá, você coloca num arranjo cristalino essas moléculas e depois inicia a simulação. Não sei se vocês fizeram esse tipo de teste aí na dinâmica molecular para ver mais ou menos o que acontece, né? Bom, e o que acontece é o seguinte, sem utilizar nenhuma técnica especial de dinâmica molecular, aquelas técnicas de termostatos ou barostatos, é só a dinâmica mesmo pura, né? A dinâmica de resolver a equação de Newton. Se você coloca esse fluido num estado inicial arbitrário, ele, com toda probabilidade, vai estar numa situação de não equilíbrio. Tá? O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que você vai ter muita energia, a energia vai estar muito mal distribuída no sistema. Então, você vai ter é isso. A energia vai estar mal distribuída no sistema. Então, por quê? Porque a energia depende, né, da configuração molecular. E se você prepara uma configuração molecular arbitrária, você não garante a distribuição ideal de energia do sistema. Mas se você inicia a dinâmica e observa como se comporta as diferentes componentes de energia do sistema, então, nesse caso, a dinâmica pura vai conservar a energia total, né? Mas o que eu estou falando são, por exemplo, a energia cinética e a energia potencial. Tá? Como que elas mudam com o tempo. Vai haver uma troca entre energia cinética e potencial, né? E essa troca se deve a essas interações entre as partículas, até que o sistema atinja um regime onde você vai ter essas componentes vão ficar, cada uma dessas componentes vão atingir um valor quase constante. Tá? Então, vocês já viram isso em dinâmica molecular. Então, por exemplo, o que significa uma energia cinética média constante, né? Nesse sistema? Significa uma temperatura constante. No caso, como a dinâmica é pura, essa temperatura pode ser completamente diferente da energia cinética inicial. A energia cinética muda completamente, mas
eventualmente, né, essas diversas interações, essas colisões vão levar esse sistema a esse estado onde você tem uma distribuição bastante não homogênea, né, mas uma distribuição de energia tal que você vai ter ela não vai mudar mais, né, com o tempo. Tá? Então, tudo isso que eu estou querendo dizer é para falar que o sistema termaliza, né? Ele chega num regime onde você tem essa relaxação e você tem uma distribuição. Se você, então, como eu falei, né, você chega num regime de energia cinética constante, você chega numa distribuição de velocidades para essas partículas que tem um formato bem característico. Então, é uma distribuição a gente vai ver depois com mais detalhes, né, de distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é uma gaussiana em cada uma das componentes da velocidade. Então, é essa a ideia. Então, enfim, talvez eu tenha confundido mais do que explicado, mas a ideia fundamental aqui é que a essência da dinâmica, pelo menos, né, do ponto de vista estatístico de energia e distribuição das velocidades das partículas, é essa. Então, o sistema, deixado por si só, ele vai relaxar para um estado com uma distribuição de equilíbrio de velocidades. Tá? Essa é a mensagem. Na presença de forças externas aqui atuando, esse equilíbrio pode ser alterado, tá? Mas deixado por si só, ele vai tender a esse estado aí. E por que eu estou falando de velocidade? Né? Por que a velocidade? Porque as velocidades são os componentes fundamentais. A gente viu ali antes, né? São a distribuição de velocidades é o que permite calcular aquelas médias dos momentos hidrodinâmicos que eu falei, né? Exceto a massa, né? A massa, obviamente, não, mas a energia e o momento, tá? Você computa a partir das velocidades. Então, por exemplo, qual que é, se esse for um elemento de volume do fluido, qual que é a velocidade nesse ponto? Bom, nesse caso é simples, né? Tem só uma componente, é a média das velocidades. Entendeu? Qual que é a energia nesse ponto, a energia cinética, a temperatura, a média da energia cinética, assim por diante, tá? Tudo isso é para falar que a variável fundamental da equação de Boltzmann é essa distribuição de velocidades. Então, é um histograma de velocidades para cada elemento do fluido. Eu vou explicar melhor. Então tá. Isso foi uma introdução, né? Agora eu vou entrar mesmo na parte, né, nos tópicos aqui do curso. Então, vamos começar aqui com essas noções básicas de teoria cinética. Então tá, o que eu estava falando antes é isso aqui, tá? Esse F. A gente vai definir. Então, esse F aqui é a chamada função de distribuição de velocidades. Então, vamos entender o que é. É o número provável de moléculas dentro de um elemento de volume, né, e dentro de uma faixa de velocidades. Aliás, deixa eu já falar. Então, essa aqui é uma função, tá? Cujos argumentos são uma posição espacial r, tá? Mas ela tem um segundo argumento que é a velocidade. Tá? Então, tradicionalmente, né, a velocidade molecular aqui em contexto de teoria cinética é denotada pelo xi, né, essa letra. Isso vem do livro do Chapman, né, que é um livro, né, vai estar nas referências aí. Então, xi é uma componente de velocidade. Então, pensa que você está num ponto fixo do fluido, né? Então, como aquele elemento ali que eu tinha mostrado antes. Então, esse R é constante, é um R do fluido. Você está vendo um elemento do fluido, um elemento de volume do fluido. Dentro desse elemento de volume, você tem uma função, uma distribuição em função das velocidades que você encontra naquele elemento. Então, se você pegar aquelas partículas dentro daquele elemento e classificar todas as componentes de velocidade de cada molécula, você vai acabar com você vai construir um histograma das velocidades. Então, por exemplo, a componente Vx, você vai a tantas partículas com a velocidade entre 0 e 50 metros por segundo, por exemplo.
tantas partículas entre 50, entendeu? Você constrói esse histograma. Tá? Esse histograma é essa função f de xi, tá? Que é um número provável de moléculas para cada faixa, né? Faixa de velocidades. É isso. E em cada ponto do fluido você tem um histograma diferente. Tá, tá mais ou menos? Eu não sei se ficou muito claro, mas, enfim, acho que fica mais claro se a gente ver como que essa função é utilizada. Então, por exemplo, se você quiser saber qual que é a densidade de partículas num ponto R do fluido, você soma sobre todas as velocidades daquelas partículas. Né? Você traça nessa variável de velocidade e você sabe quantas partículas tem ali. Simples assim. Então, aliás, aqui vale já falar uma coisa. Então, a gente está pensando aqui num fluido monatômico, né? Então a gente está olhando só para os graus de liberdade de translação, que são os únicos graus de liberdade com fluido monatômico. No entanto, tudo isso aqui pode também ser adaptado para descrever moléculas com outros graus de liberdade. Então, por exemplo, a molécula tem uma rotação ou uma vibração. A única diferença, então, é que essa função aqui, ela vai ser, vamos dizer assim, ela vai ter já integrado dentro delas esses outros graus de liberdade. Já vai ser uma função, então, onde entre esses outros graus de liberdade já vão estar embutidos nela. Tá? Então, para qualquer orientação da molécula, ou para qualquer estado interno da molécula, a velocidade dela, a probabilidade da velocidade do centro de massa dela ser tal, né, um certo valor que seja dado por essa função. Tá? Então, o fato de você estar trabalhando só com liberdade, só com o grau de liberdade de translação aqui, não restringe, né, a teoria a molécula, né, espécies monotônicas. Tá? E, bom, se você integrar agora no espaço essa densidade de partículas em cada ponto do fluido, você vai ter o número total de partículas no seu domínio. Tá? Então, essa é uma normalização, que a gente pode tomar aqui como uma quantidade de referência, né, quando a gente está fazendo simulações. Nem sempre as suas condições de contorno vão respeitar a conservação, né, do número de partículas, né? Mas é bom saber que a massa total, como que a massa total do sistema, se ela está variando ou não, né? E às vezes isso aqui aparece, só para vocês saberem, aparece normalizado para 1, né? Mas prefiro deixar normalizado para a massa total, o número total de partículas. Se você multiplicar pela massa aqui, vai ser a densidade mesmo. Né? Então tá. Bom, então, para simplificar a história, vamos pensar nesse contexto aqui, um gás, né, cujos únicos graus de liberdade é a translação, então efetivamente monatômico, e uma única espécie, tá? Novamente, se você tiver coisas mais gerais, por exemplo, se tem dois tipos de moléculas, você vai ter uma distribuição, né, com um rótulo aqui para cada molécula. Tá? Não muda. Bom, muda algumas coisas, mas fundamentalmente é sempre a mesma teoria. Então a gente vai se restringir aqui ao caso de uma única espécie, tá? Para não complicar. Momentos hidrodinâmicos agora, tá? As variáveis que definem o estado macroscópico do fluido. Como eu já falei, o número de partículas, a densidade de partículas no dado ponto, e a densidade é simplesmente a massa vezes isso, né? O ρ é a densidade de massa. Densidade de momento. Isso aqui é um pouco mais interessante, né? Você vê. Se você pegar e multiplicar, e você fazer essa média da massa vezes a velocidade de cada partícula, com o peso dado por aquela distribuição, o resultado vai ser a densidade de momento. Né? Então, esse fator de ρ aqui, se você olhar, né, o que está acontecendo, e substituir essas expressões aqui, você basicamente a velocidade, nesse caso, está sendo dado pela velocidade média. Tá? A massa some e daí tem o fator de normalização embaixo, o denominador. Mas nem sempre é assim, tá? Então a gente, num contexto mais geral, você pode ter
diferentes espécies aqui, com massas diferentes, e não necessariamente é a velocidade média de cada espécie, né, que vai dar a densidade de momentos. Né? Pode ter coisas, um contexto mais geral, isso aqui não é direto, né? Essa conexão entre a velocidade do fluxo e a velocidade das partículas. Então, mas o momento é sempre bem definido. Né? E energia cinética. Tá, então, o que eu chamo de densidade de momento é o ρ vezes U. Né? A densidade de energia cinética é o ρ vezes Z. Então, média das energias cinéticas, meio de mc ao quadrado aqui. E o que cada uma dessas coisas agora separadamente, né, se você, então o ρ, densidade de massa, mas o U, né, é o campo de velocidades, mas, talvez devia ter falado nesse slide aqui, né, é melhor interpretado como um momento por unidade de massa. Né. Trivial, no caso de uma espécie, isso aqui é a velocidade média, mas num contexto mais geral, né, então, porque o que a gente vai, o que eu estou tentando, a ideia que eu estou tentando passar para vocês, assim, se você tem espécies diferentes, elas vão ter massas diferentes, as velocidades médias ali para uma dada condição de temperatura são bem diferentes. Então, as espécies mais pesadas, elas andam mais lentamente que as espécies, elas têm velocidades médias, né, módulos de velocidade, módulo médio da velocidade, elas são bem diferentes. Tá? Mas o que aparece aqui nos momentos hidrodinâmicos é o momento por unidade de massa. Né? Independentemente de como cada partícula está movendo, você olha só para o movimento da massa como um todo. E o E, esse E aqui, é energia cinética por unidade de massa. Estou indo um pouco devagar, né? Uma quantidade bastante usada aqui para fazer essas conexões entre os momentos hidrodinâmicos e a descrição estatística, é essa chamada velocidade térmica, ou às vezes chamada velocidade peculiar, que aqui é a velocidade da molécula num dado ponto é descontado, né, o fluxo naquele ponto. Tá? Isso é justamente a velocidade que contabiliza a energia cinética térmica. Né? Ponto é que se você fazer a média dessa velocidade, né, ela é sempre zero, por definição. Né? É claro que por quê? Porque a probabilidade, a gente está falando já de probabilidade, né? Mas isso aqui independe de como é o F, né? Então a partícula vai para um lado e para o outro, né? Então, com igual probabilidade é zero. Tá? O que eu quero dizer é que o módulo, né, a média o módulo do C nem sempre é zero, mas o valor, o C, por definição, é zero. Tá? Então, nesse sentido que é térmico. E, como eu falei, né, a velocidade cinética, a energia cinética, a energia cinética por unidade de massa, ela pode agora ser separada nessas componentes aí. Então, lembra, apareceu o Xi aqui, tá? O Xi é o C mais o U, tá? E agora a gente desenvolve esse quadrado dessa forma, utiliza aquela condição ali de cima, que é a média do C a zero. Então, o que depende do Xi aqui, que é a variável de integração? Tá? O C, só o C, porque o U não depende. Então, os U saem das integrais, e você acaba com essa expressão aqui. Então, a energia cinética média por unidade de massa, o Ezinho, ela se separa, né, o ρ vezes Z, que é energia cinética, a densidade de energia cinética, ela se separa em duas componentes, uma componente convectiva e uma componente térmica, tá, como você esperava, como, né, você poderia esperar. Tá? E a componente térmica é o que a gente define como sendo a energia interna, né, por unidade de massa, nesse caso, envolvendo apenas o grau de liberdade de translação. Se tivesse outros graus de liberdade, a energia interna envolveria mais termos aqui.
Nesse caso é dado por isso. E é a partir dessa energia cinética térmica que a gente define a temperatura. Então isso aqui é um pouco, é uma escolha, né? Assim, rigorosamente falando, né, você só pode falar de temperatura quando você está em equilíbrio térmico, mas a gente quer fazer a gente quer introduzir um conceito de temperatura, né, geral. Então, o que a gente faz, a gente toma emprestado a relação entre energia térmica, por unidade de massa e temperatura que vale no equilíbrio e estende para situações de não equilíbrio. Tá? Então, a gente consegue definir temperaturas fora do equilíbrio através desse procedimento. Então, tá. Então, como que é a temperatura no equilíbrio? Tá, já falando aqui. No equilíbrio, então, isso aqui é um teorema, tá, da mecânica estatística, que é o teorema de equipartição. Então, numa situação de equilíbrio, cada grau de liberdade, vocês já devem ter ouvido isso, né? Cada grau de liberdade do sistema contribui com meio de, meio de kBT, né? Meio de Kb é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. kBT tem uma unidade de energia. Isso aqui é energia por unidade de massa, por isso está dividido por massa. Então, no caso aqui, como os graus de liberdade são só os translacionais, ou na verdade, quando você está falando, né, só de energia cinética, sempre vai ser, né? Você tem três, né? Então tem a componente x, y, z. Então, no equilíbrio, a relação entre a energia cinética média e a temperatura é dada por 3 meios. Então, um fator de 3 meios de kBT. Tá, o teorema ele é bem mais geral que isso. Ele diz que cada grau de liberdade, né, seja de translação, rotação, vibração, ele vai ser associado com esses fatores de kBT. Mas a gente sempre pode escolher um deles para definir a temperatura. Como o grau de translação sempre está presente, né, no sistema, a gente sempre define a temperatura através da energia cinética de translação. Tá? A presença de outros graus de liberdade ele afeta o calor específico do sistema. Né? Mas, independente disso, você sempre pode associar a temperatura à energia cinética de translação. Que é, por exemplo, o LAMMPS faz isso. Né? O LAMMPS ele, ele, ele computa as temperaturas sempre a partir dos graus de liberdade de translação. Então, aqui, talvez aqui vale a pena falar, né? Quando você faz uma descrição do sistema, né? Claro, o número de graus de liberdade que você vai ter depende do nível de detalhe da sua descrição, né? Então, por exemplo, aqui, como eu falei, né? Você pode pensar, você tem as moléculas congeladas, né? Os graus de liberdade interna congelados, você só tem o grau de liberdade de translação. Mas você pode levar em conta esses outros graus de liberdade de vibração, rotação, e por que parar por aí, né? Você poderia ter, inclusive, uma formulação mais geral, aí, graus de liberdade eletrônicos, sei lá, e assim por diante. Né? Então, como que você define, né, essa atribuição de energia? O que vai fazer diferença? Porque, veja, essa contabilização de grau de liberdade muda o calor específico do sistema, né, que é a relação entre a energia interna e a temperatura. Então, como que o calor específico pode mudar dependendo de como você escolhe construir a teoria? Né? Na verdade, que não muda, né? Porque o que contabiliza realmente não é qualquer grau de liberdade, mas só os graus de liberdade que podem se comunicar dentro da sua dinâmica. E dependendo da situação que você tem na dinâmica, né, as forças externas estão atuando ali, enfim, nem todos os graus de liberdade são ativados. Né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se eu só estou confundindo ainda mais, mas a ideia é que, por exemplo, a gente sabe, né, o calor específico ele muda, né, com a temperatura, à medida que mais graus de liberdade vão participando da dinâmica. Né? Isso é interessante. Mas, enfim, você sempre pode medir a temperatura a partir da energia cinética. E aqui é a extensão que eu estava falando antes, né? Que essa aqui é uma relação que vale para o equilíbrio. Então, no equilíbrio, você tem um sistema, né,
sem nenhum gradiente espacial, mas se você tiver diferentes energias térmicas em cada ponto do fluido, você pode definir uma temperatura em cada ponto do fluido, né, um campo de temperatura, a partir dessa relação, estendendo essa relação de equilíbrio para o não equilíbrio. Então, tá. Aqui a gente pode abreviar, né? Então Kb sobre m pode ser escrito como R. Esse R é aquela constante dos gases ideais dividido pela massa molar, tá? Esse R. Só para vocês saberem, eu vou passar a usar essa forma aqui para abreviar as expressões. Então, não confundir com a constante de gás ideal, geralmente é denotada por R, né? Mas aqui eu vou usar R como essa constante específica, né? Por massa molar. Então tá, essas são as noções fundamentais, as noções básicas. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Eu vou fazer essa parte da equação de Boltzmann, daí a gente faz um intervalinho, tá? Então tá. Então, o que é a equação de Boltzmann? Você tem esses momentos hidrodinâmicos aqui associados com as funções de distribuição. A equação de Boltzmann, ela determina como que é a evolução temporal dessa função de distribuição, tá? Como que ela sai de um instante zero e você propaga para um instante t. Tá? Essa é o que a equação de Boltzmann faz. Então, note, se você souber essas soluções, você calcula os momentos hidrodinâmicos. Tá? Então, eu vou tentar explicar mais ou menos como que é a equação de Boltzmann, mas sem entrar muito em detalhe, porque é, obviamente, uma derivação complicada. Tá? Mas vamos tentar passar a ideia fundamental. Né? Então, eu quero que vocês imaginem aquele elemento de volume, de novo, né? Aquelas moléculas lá se mexendo lá dentro, mas agora a pergunta é a seguinte, tá? Como que o histograma de velocidades muda com o tempo, né? Então, uma coisa que é fácil de imaginar é assim, desliga todas as interações entre as moléculas, certo? Então, né, a partir desse momento, cada molécula tem uma velocidade, né, uma dada direção. O que vai acontecer? Bom, ela simplesmente vai continuar se propagando naquela direção indefinidamente. O que significa que o número de moléculas com uma dada componente de velocidade vai permanecer constante sempre, certo? Se você, além se você desligar as interações ali intermoleculares, mas incluir um campo externo, sei lá, uma força, por exemplo, uma força uniforme, né, um campo externo, força de gravidade, alguma coisa desse tipo, que tem uma dependência suave no espaço. O que eu quero dizer é que naquele elemento de fluido, mesmo que varia de ponto a ponto no espaço, naquele elemento de fluido ela é essencialmente uniforme. E se isso acontecer, então, ainda com as interações intermoleculares desligadas, o que vai acontecer? Cada partícula vai seguir sua trajetória nesse campo de força externa, e as suas componentes de velocidade agora vão mudar, mas vão mudar de acordo com essa dinâmica do campo externo, tá? Então tá, então nessa situação não é difícil ver que o número de moléculas para um dado ponto do espaço com uma dada componente de velocidade vai ser o mesmo, né, para aquelas partículas que começaram vai ser sempre o mesmo desde que você acompanhe aquele elemento de volume nessa trajetória dada pelo campo externo. Eu não sei se isso é muito claro. Esquece o campo externo, talvez seja mais fácil de pensar. Né? Então, eu quero dizer que isso... se está um pouco complicado, esquece esse campo externo, acho que eu devia ter tirado. Pensa só nas partículas sem interação nenhuma se propagando. É meio óbvio, né, que o número de partículas para cada faixa de velocidade vai sempre permanecer constante. Então, é isso que isso aqui quer dizer. Tá? Desde que você acompanhe as partículas espacialmente, você vai sempre olhar, né, o mesmo número de partículas naquela faixa de velocidades, desde que você siga elas, né,
você vai seguindo elas. E aqui, então, você pode transformar essa relação que está nessa forma, né, entre aspas, aqui de Lagrange, né? Entre aspas, porque envolve mais variáveis do que só a variável espacial, né? E você pode colocar nessa forma de Euler, que você basicamente faz as derivadas por regra da cadeia, né? Então tá, só que isso aqui é sem colisões. O que acontece quando você tem colisões, né? Então, as colisões, o que elas fazem? Elas, né, imagina agora, você está acompanhando o movimento dessas moléculas, tá? Que elas estão todas com a mesma velocidade, no entanto, então o número de moléculas numa dada faixa de velocidade nunca vai mudar. No entanto, se você permitir que haja esses eventos de colisão, o que acontece? Então, isso é uma coisa importante. Né? O que é uma colisão no contexto de teoria cinética? Uma colisão é um evento que ocorre instantaneamente e cuja importância aqui na teoria é basicamente alterar as velocidades das partículas. Tá? Então, aqui só colocando uma notação melhor, né? Então, o G, a partir de agora, G vai ser a força externa por unidade de massa. Pode ser uma força da gravidade, mas pode ser um campo mais geral, né? Que depende do não homogêneo. Então, se você tiver, voltando, né? Se você tiver as colisões, você vai ver, à medida que você vai acompanhando o movimento, a evolução desse pedacinho do histograma de velocidades, você vai ver partículas entrando e saindo dessa faixa de velocidades. Por quê? Porque quando colisões ocorrem, as velocidades das partículas envolvidas nas colisões, elas mudam instantaneamente. Né? Então, pode acontecer por conta desses processos de colisão, você agora ter mais partículas ou menos partículas do que você tinha antes numa dada faixa de velocidade. Tá? Não sei se está ficando claro, mas aguente um pouquinho mais, acho que vai dar para entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, ou seja, à medida que você acompanha o movimento dessas partículas, você vai observar essa variação do número de partículas numa dada faixa de velocidades que é devida a esses eventos de colisão. Tá? E a equação de Boltzmann, essencialmente o que o Boltzmann fez, né, é achar esse termo aqui, né? Como que esse número de partículas muda como resultado desses eventos de colisão. E é claro que para isso você precisa fazer algumas hipóteses. Então as hipóteses, né, que são feitas para chegar na equação de Boltzmann são essas daqui. Então, em primeiro lugar, você leva em conta só colisões binárias, né? Tem duas partículas. Você desconsidera eventos de colisão envolvendo mais do que duas partículas. As colisões são sempre locais, né? Então, sempre dentro de um mesmo elemento, né, de volume. Essencialmente eventos instantâneos, então o principal, como eu falei, né, o principal papel, a principal manifestação das colisões, o principal papel que elas têm é fazer essa redistribuição das velocidades. Tá? Os detalhes da interação intermolecular que causa, né, o espalhamento das partículas, elas vão entrar também aqui, mas de uma maneira vão estar absorvidas num certo termo ali, tá? Da integral, do termo de colisões. E elas são, aqui você assume que para derivar a equação de Boltzmann, você assume que as colisões são elásticas, ou seja, as moléculas não têm graus de liberdade interno, né? Então, você faz isso para ter a conservação da energia cinética em cada colisão. Então, tá. Então, aqui, um desenho, né? Então, essencialmente, como eu estava falando, né, você pode ter essa variação, pode ser tanto quantas moléculas, a variação do número de moléculas que tem uma dada componente de velocidade, você pode receber moléculas nesse intervalo de velocidades ou de perder, dependendo de como as colisões acontecem. Tá? Então, aqui um desenho, né, mais ou menos, então uma partícula com velocidade xi1 colidindo com uma partícula xi2, e elas vão
né, após o evento de colisão, ter novas velocidades que C4 que C3. Então, lá no histograma, some uma partícula do intervalo que tinha que C1, some uma partícula do intervalo onde está contido Xi2, essa velocidade 2, e aparece uma partícula dentro do intervalo que contém Xi4 e uma partícula no intervalo que contém Xi3, tá? Nesse sentido que tem esses ganhos e perdas aqui. E se você introduzir essa quantidade aqui, esse fator W, né, que te diz qual é a probabilidade, a taxa de probabilidades para colisões desse tipo, né, onde você tem esses, vamos dizer assim, esse input e esse output, tá? Você pode definir uma quantidade que te dá essa probabilidade, você pode escrever quem são esses termos de forma bem geral, né? Então, só para entender aqui, né? Então, por exemplo, o termo de perda, né? Quantas partículas somem, né, por unidade de tempo devido a essa colisão? Bom, você tem uma partícula tipo 1, com velocidade 1, partícula velocidade 2, vezes a densidade de partículas, né, do tipo... Então, 1 aqui é Xi1, né, só para abreviar. Tá? Então, para você ter uma colisão desse tipo, você tem que multiplicar pela probabilidade de você ter uma partícula daquele tipo, de cada um dos tipos né, do input aqui, então, vezes 1 vezes o F2, tá? Você está olhando a componente 1, então você integra sobre todas as componentes 2, então é a colisão de um com qualquer outra componente 2, e você integra também nos produtos, né, para achar essa perda. Então, ou seja, é a probabilidade de você ter uma colisão tipo 1 e tipo 2, e isso resultar em qualquer outra componente de velocidade, está integrado nos produtos. Então, esse é o termo de perda, o termo de ganho é a lógica inversa, né? Então, você tem duas partículas de tipos 3 e 4, então você integra sobre todos esses tipos 3 e 4, e vai ter partículas tipo 1 e 2, só que você integra também no 2, tá? Você está interessado só no ganho da componente 1, né? Xi1. Não sei se é um pouco confuso, pessoal. Se vocês estão um pouco confusos agora, não se preocupem, porque é enrolado mesmo. Tá? Para aprender bem isso aqui, tem que estudar com calma. O ponto é que tem uma simetria nesse termo, né? Então, até por conta daquelas suposições ali, esse termo ele tem uma simetria. Então, se você pegar e separar essa parte, né, essa integral aqui, então a integral nos produtos para dados inputs aqui, ela tem essa simetria de que... O que aconteceu aqui? Bom, o que aconteceu de um para o outro? Exatamente. Você vê que eu troquei aqui a ordem, né? Então, ou seja, a colisão, se você integrar ou nos produtos ou nos inputs, a probabilidade é a mesma, né? Então, aqui eu transformei, né? Então, a probabilidade... Deixa eu fazer de novo, né? Porque está com 2 slides aqui. A probabilidade de você... de duas partículas saírem, componente 1 e 2, integrarem em todas as 3 e 4, é a mesma de que você integrar em 3 e 4 chegar em 1 e 2, né? Esse termo aqui. Tudo isso permite que você, então, agora tenha o mesmo fator multiplicando o ganho e a perda, e você pode juntar esses dois termos, né? Então, está aqui, finalmente, né, a equação de Boltzmann escrita dessa forma geral. Então, quando você junta os dois termos de ganho, de perdas e ganhos, esse lado da equação ele fica escrito assim. Então, a gente chama aquela variação com as colisões de ômega. Então, isso aqui é conhecido como integral de colisão, tá? E essa é o lado direito da equação de Boltzmann. Essa aqui é a equação de Boltzmann, e está escrito aqui de forma bem geral, né? Então, note, está integrado em todas as outras, tá? Exceto na 1, por isso que está destacado aqui. Tá? Então, por exemplo, essa aqui está livre, né? Essa aqui pode sair da integral, aqui não. Então, é uma estrutura bem complicada que você tem aqui. Tem esse peso aqui. E, claro, né, então, eu falei antes, né, os detalhes da interação, elas vão determinar essa probabilidade das colisões, que é o único lugar da equação de Boltzmann onde estão levados em conta
os detalhes das interações das partículas, né? E essa quantidade, essa forma geral aqui, vocês não vão ver muito frequentemente, né? Vocês geralmente vão ver essa integral de colisão escrita em termos da seção de choque, de espalhamento das partículas, que você trabalha um pouquinho mais ela e simplifica um pouquinho, tá? Mas a forma geral é essa. Então essa é a equação de Boltzmann. Pessoal, deixa eu já falar uma coisa aqui. Não se preocupem, a gente não vai... Essa é a primeira e última vez que vocês vão ver a integral de colisão aqui. A gente não vai trabalhar com a equação de Boltzmann com essa integral de colisão, por vários motivos. O principal deles é ver. Esse termo é o termo que dificulta muito a solução da equação de Boltzmann. Então, vamos apreciar aqui um pouco a complexidade da equação de Boltzmann. É uma equação diferencial parcial integral. Tá? Do outro lado, envolve não apenas termos não lineares, né, nas distribuições, como também integrais, né, sobre essas distribuições. Então, é extremamente complexa. Então, depois a gente vai ver que, para desenvolver o Lattice-Boltzmann, a gente vai substituir essa integral de colisão por um modelo, chamado modelo cinético, tá? Que vai emular, vamos dizer assim, emular, né, as propriedades dessa integral de colisão. As propriedades. Quais são essas propriedades que eu mencionei? Essas daqui, tá? Então, para a gente, o que vai interessar, o termo de colisão vai nos interessar por causa o que vai ser importante para a gente, a respeito do termo de colisão, são essas propriedades aqui. Então, se você pegar o termo de colisão e integrar nas componentes de velocidade que você está analisando aqui, né, essas integrais aqui desses momentos aqui, ó, de velocidade, então, que estão associados à massa, à velocidade e à energia cinética, isso aqui dá zero. Isso aqui não é nada mais do que a expressão, né, da conservação local de massa, momento e energia, né, devido aos processos de colisão. Então, na verdade, o que é isso aqui? Né? Isso aqui você pode ler assim, né, se você integra nas velocidades. O que é isso aqui? É a variação da massa local devido a colisões. Né? É exatamente esse termo aqui. A variação local de momento devido a colisões. É isso aqui, é zero. A variação local de energia cinética devido a colisões. Zero. Por quê? Porque os eventos de colisão, né, de acordo com aquelas hipóteses, tá, satisfazem essas leis de conservação. Né, massa e momento sempre, né, mas por conta de serem colisões elásticas, também ela conserva a energia cinética. E isso, imediatamente, né, só usando essa propriedade aqui, a gente pode já deduzir as equações macroscópicas do fluido a partir da equação de Boltzmann. Então, essa vai ser a próxima tema aqui. Eu vou dar um intervalinho agora. Como é que eu faço aqui? Parar de gravar antes, né?